Obrigado aí, Bruno, pela participação. E aí pode conduzir aí, a gente está gravando e depois disponibilizo por e-mail para vocês aí o vídeo no canal do YouTube. Beleza. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar de estoque, né? Estoque é um assunto que é bem complicado por ter muitas vertentes de possibilidades de parametrização e também de valorização de estoque, né? Então, o controle de estoque em si, de quantidade e de valor, existem várias maneiras para a gente se parametrizar dentro do X3, como a gente vai trabalhar. Eu vou abordar aqui os principais pontos, dentre eles o MRP, que eu acho que é o item que é mais utilizado, né? Então, existem algumas peculiaridades ali, alguns detalhes e algumas definições dentro do MRP que eu acho que é legal de comentar. Depois a gente vai passar para a criação das localizações e a geração de reaprovisionamento por localização, né? Ou seja, seria aquele cálculo para repor uma quantidade de estoque de uma determinada localização, seja ela de uma localização de uma máquina, seja ela uma localização daquelas prateleiras tipo Kanban, que conforme vai saindo, você tem que sempre reabastecer essas localizações, né, essas caixinhas. Depois dessa parte de reprovisionamento, a gente vai comentar sobre os inventários, como é que é feito os inventários dentro do X3, quais são as possibilidades que ele permite você fazer o inventário. E, por último, a parte de controle de qualidade. Dependendo do horário, eu vou tentar colocar também a parte de notas complementares, aonde afeta o custo do estoque e fica sempre aquele saldozinho ali dentro do campo de desvio não absorvido, que às vezes a gente não sabe como é que resolve, mas teoricamente é apertar um botão ali com as parametrizações corretas, com as situações corretas, ele reajusta. Eu vou tentar colocar... Acho que eu dei uma caída, né? Bom, todos me escutam? Sim. Acredito que sim. Então, beleza. Então, o primeiro ponto que a gente deve levar para a gente parametrizar o estoque corretamente é entender como a gente vai enxergar esses produtos dentro do estoque. O principal classificador dentro do X3 é o que a gente chama de status de estoque. O que é isso? Para cada produto dentro do registro de estoque, quando eu faço uma recepção, quando eu faço uma venda, etc., existe um campo onde a gente atrela qual que é o status desse produto. Se ele está aprovado, que é o status A, se ele está em quarentena, que é o status Q, ou se ele está rejeitado, que é o status R. Isso tudo aqui influencia onde? No momento de cálculo de necessidade, no momento de alocação de produto. Então, a gente pode criar regras de acordo com os status dos produtos para determinados eventos dentro do X3. Vocês observam que, além do status A sozinho, ele... Opa, demorei muito. Além do status A, que é o A puro, a gente pode criar ainda substatus dentro daquele status daquele produto. Ou seja, eu posso ter aqui uma qualidade de status A1, A2, que pode ser algum tipo de variação do mesmo produto, de qualidade do mesmo produto, para ele ser aprovado. Eu posso ter status de qualidade, porque a gente pode atrelar uma análise de qualidade. Opa, não estou vendo minha tela. Pronto. Me desculpem. Então, a gente pode ter as variações dentro das três letras A, Q e R, infinitas variações aqui. Então, a gente pode criar
Por exemplo, o A3, que seriam aqueles produtos com defeito na caixa, por exemplo. É um produto que você não vai deixar de vender, mas a gente pode criar algumas regras de precificação diferenciado. A gente pode definir clientes que aceitem um produto, por exemplo, um defeito na caixa, ou aqueles que não aceitam. Então, toda essa parametrização do status permite a gente criar uma infinidade de regras de alocação e de consumo do estoque. E da mesma forma para os rejeitados e para os itens de qualidade. Então, a gente consegue, numa consulta de estoque, identificar daqueles produtos que estão rejeitados, qual é a criticidade daquele rejeito. Às vezes, aquele rejeito, a gente pode ter tratativas dentro de estoque diferenciadas, né? Então, esse conceito aqui do estoque, do status de estoque, é muito interessante a gente levantar na hora da parametrização do sistema, para ver como é que a gente vai parametrizar as regras de alocação e controle de estoque. Uma vez definidos quais são os nossos status de estoque, a gente parte para a categoria do artigo, porque é dentro da categoria do artigo que a gente vai definir os fluxos de entrada e os fluxos de saída. Ou seja, quando entrar um material dentro de uma localização, o que eu posso fazer? Que tipo de controle eu posso permitir que seja efetuado no momento dessa movimentação de estoque? Então, por exemplo, numa recepção de fornecedor, eu posso entrar dentro desse meu tipo de movimento com status A, Q e R. Ou seja, independente do status que a gente colocar ali na recepção, ele vai permitir a entrada dentro do meu estoque. Qual que é o meu status por defeito? Né? Como é o meu status padrão? É A. Às vezes a gente está parametrizando inicialmente no sistema e aí aquela quantidade não fica aparecendo no saldo de estoque disponível, é porque às vezes esse status por defeito está aqui. E isso me dispara, por exemplo, um pedido de análise, que é o que a gente vai ver aqui por último. Então, aquela quantidade meio que some do seu estoque. Mas, na verdade, não é que ela some, ela não está permitindo alocar o status Q e ela está esperando uma análise de um departamento de qualidade efetuar a sua análise ou não. Aqui também é onde a gente vai definir a forma de lotificação do produto. Se esse produto ele vai permitir eu cadastrar o lote na mão, se ele vai vir do contador, se vai permitir eu ter o meu lote de acordo com o meu lote do fornecedor. Esse caso aqui, esse produto não está gerido a lote, então ele não me permite. Então, uma vez que eu coloco aqui o lote obrigatório, ele vai me liberar os campos aqui para eu poder selecionar. Então, eu posso deixar livre para o usuário preencher na mão, ou ele cria um novo lote de acordo com o contador que a gente tem parametrizado no cadastro do produto. A gente pode também identificar aqui aquele meu lote por padrão, né? O padrão dele ele vai vir com o número da recepção, com o número da entrada, ou até mesmo o lote do fornecedor. Já que o X3 ele trabalha com dois lotes, o lote interno dentro do X3 e o lote por defeito dentro do que vem do fornecedor. Isso tudo está amarrado na consulta de rastreabilidade do X3. Então, aqui a gente pode definir para cada tipo de movimento qual que é a minha localização padrão. Essas localizações padrões são definidas no nível do artigo estabelecimento. Então, daqui a pouco eu já mostro onde eles vão aparecer. E essas descrições são textos. São textos, ela não está necessariamente amarrada ao tipo de movimento e recepção. Posto de trabalho não necessariamente está atrelado à entrada UF. Então, isso aqui a gente tem que tomar cuidado quando a gente for parametrizar, quando a gente visualiza o cadastro da relação com a localização, que o texto que ela aparece não necessariamente indica qual que é a sua relação com o tipo de movimento. É sempre importante olhar dentro da categoria com que aquele produto está atrelado para ver qual que é o tipo de movimento. O que vale é esse.
Aqui, se eu quiser escrever qualquer coisa aqui dentro, uma outra opção, eu posso escrever, tá? Então, isso é um detalhe muito importante para quem trabalha na parte de estoque. E aqui o status por defeito, você vê que eu até posso colocar as minhas variações aqui de estoque. Então, aqui, por exemplo, quando eu entrar por exemplo, aqui, ó, quando eu entrar no controle de qualidade, eu quero que ele entre com status, quando eu entrar dentro do status de qualidade, deixa eu colocar aqui o permitir todos. Eu posso permitir que ele entre com o status Q1, que seria o primeiro passo da qualidade. Dependendo das respostas do departamento da qualidade, a gente pode passar isso para um Q2, para um Q3. A gente aí até sabe quantas vezes esse produto foi processado dentro da qualidade. Já no fluxo de saída, é onde a gente vai fazer o relacionamento das regras de alocação, seja ela para encomendas de venda, seja elas para ordem de fabricação, para uma alocação para expedição, um consumo de material, o movimento interno. Então, quando a gente faz as realocações internas dentro das localizações, expedição de subcontratação, quando a gente vai pegar aquele material, da onde eu vou pegar para poder expedir ele para o meu fornecedor de subcontratação, e da onde eu vou consumir esse produto que vai estar no estoque de terceiro dentro do X3. Então, a gente tem as regras de alocações e as regras de saída quando são parametrizadas dentro dessas opções de movimentos de estoque. Aqui, vocês observam que é bem parecido com a tela de cima, com um detalhe que, na entrada, eu só tenho a opção de colocar uma localização aqui por defeito. Já nas regras de saídas, a gente tem a opção de colocar 3. Ou seja, então, quando eu estiver saindo do produto, quando eu estiver alocando, por exemplo, ele pode verificar aqui, ó, por exemplo, numa expedição para cliente. Ele vai pegar da minha localização picking, ou ele pode pegar da minha localização de armazenamento, ou eu posso pegar da minha localização de posto de trabalho. Então, dentro dos meus tipos de localização, eu posso criar assim três vertentes dentro da minha alocação. Ele pode pegar de mais de um lugar. Então, depende muito da estrutura física do estoque e de como é que o cliente também vai enxergar o seu estoque e aonde eu posso pegar para poder vender para o meu cliente. Isso tudo aqui está atrelado a essas regras de alocação, a esse código que é a LL6. Todos esses códigos aqui, eles vão identificar qual é o filtro que existe dentro do X3 para a gente fazer a consulta de estoque disponível. Então, ou seja, quando eu fizer uma expedição para o meu cliente, ele vai visualizar dentro da minha localização 1, da 2 ou da 3. Tá, mas e quais são os outros parâmetros que eles podem levar para fazer o filtro da alocação? Está dentro da regra de alocação. Então, vamos fazer um túnel dentro da regra de alocação. Então, nessa regra de alocação, ela está aqui escrito FIFO, localização prioritária. Então, ou seja, eu vou definir nesse momento aqui qual que vai ser a ordem dos meus lotes. Então, por exemplo, eu posso definir que eu vou pegar pela sequência alfanumérica de criação dos meus lotes. Eu posso definir que eu vou pegar pelo FIFO, né, o First In, First Out, que é o primeiro produto que entrar vai ser o primeiro que vai sair. Eu posso levar em conta a data de validade, que é o FEF. Então, o First, agora não lembro qual que é o significado do E, mas é o primeiro que vai vencer, vai ser o primeiro que vai ser expedido, vai ser alocado. Ou, se eu levo em consideração o último que entrou, é o primeiro que vai sair. Então, quando trabalha com produtos com controle de validade, obrigatoriamente o X3 tem que estar parametrizado com o FEFO, porque aqueles produtos que tiver a data de validade menor, elas vão ser selecionadas primeiro para uma expedição.
ou se não, a gente trabalha com FIFO, que aí é o padrão de produtos que estão mais antigos para ter o giro melhor no estoque. A gente ainda pode definir que dentro dessa alocação eu só permita alocar um lote por alocação. Ou seja, vamos supor, deixa eu abrir aqui um Excel. Vamos supor que no meu estoque eu tenha 10 unidades do lote 1, eu tenho 5 unidades do lote 2, eu tenho 2 unidades do lote 3. Vamos supor que essa data de validade, isso aqui é de hoje, essa daqui é de amanhã, então dia 7 do 4, 20, e esse aqui do dia 10 do 4, 20. Então, vamos repartir a tela aqui. Então, vamos supor que esse flag aqui esteja atualizado. E aí, o que acontece? Minha venda, ela me pediu... deixa eu colocar aqui uma quantidade maior. 20. Vamos supor que aí o meu departamento de venda me faça uma venda de 12 produtos. Se eu ativo esse monolote, ele vai falar assim, não, beleza, eu estou aqui com o FEF, né? Deixa eu colocar o FEF aqui. Eu vou estar com o monolote ativado. O que ele vai fazer? Ele vai visualizar o lote que vai vencer primeiro. Teoricamente, ele teria que pegar 10 desse cara aqui e 2 desse. Então, ia ficar uma alocação, por exemplo, assim, ó, 10 do lote 1, 2 do lote 2. Só que com esse flag aqui ativo, ele me obriga a fazer uma seleção onde eu só tenha um lote dentro do sistema. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda de 12 e tiver com essas parametrizações, o que ele vai me fazer? Ele vai me dar 12 produtos do lote 3. Porque só esse lote é que abastece toda a minha quantidade de 12 peças. Vamos supor que aqui eu tenha 10 peças dentro do lote 3 com essa data de validade. Vendeu 12, o que vai acontecer? O produto vai entrar em ruptura. Mesmo que eu tenha aqui a minha quantidade de estoque, ele vai impedir de eu vender 12, porque a minha regra de alocação está monolote. Então, quando a gente trabalha com produtos, com controle de qualidade, e o cliente ele necessita que os produtos que estejam expedidos para ele sejam do mesmo lote, é obrigado a gente colocar esse monolote aqui ativo. Tá? Então também isso aqui também às vezes dá um problema, uma falsa ilusão dentro do controle de estoque do X3, que não está funcionando na minha alocação. Eu tenho produto no estoque, mas ele não está alocando. Na verdade, a gente tem que ir conferindo todos os passos, todas as regras de alocação, todos esses parâmetros para identificar o que está acontecendo, né? Porque pode ser que esse flag aqui esteja ativo e aí você trave o seu processo de expedição, caso você não tenha essa necessidade, né? Um outro ponto é trabalhar com a unidade de acondicionamento. Vamos voltar aqui um pouquinho, abrir minha tela de cadastro de produto. Só para lembrar o que é. Isso aí a gente já comentou no treinamento de dados de base e o Thiago comentou também no treinamento de vendas. Mas vamos reforçar aqui um pouquinho. Então, dentro do meu cadastro de produto, existe aqui um grid onde a gente coloca quais são as minhas unidades de acondicionamento. O que são essas unidades de acondicionamento? Como o meu estoque vai armazenar meus produtos. Eu posso comprar ele por unidade, eu posso armazenar ele por unidade, eu posso comprar ele por unidade, mas de repente eu posso querer trabalhar dentro do meu estoque por bags, por sacos, por exemplo. Então, esse saco aqui, ele vai ter quantas unidades? Vai ter 15 unidades. Ele pode ser modificável isso no momento da entrada do estoque, lá na recepção?
A gente pode deixar que sim ou pode deixar que não, que aí impede do usuário, quando receber um produto, colocar a quantidade errada no estoque. Eu posso até imprimir uma etiqueta específica para essa unidade de acondicionamento, porque aí a gente pode imprimir uma etiqueta que fale lá, por exemplo, os dados específicos para esse tipo de embalagem aqui de saco, por exemplo. E aqui, nessa parte de desalocagem, né, de destocagem, que é o português, qual que é a ideia desse cara? Vamos colocar aqui o sim, que ele me dá mais uma opção aqui, ó. Supondo que eu possa substituir isso aqui durante a minha movimentação de estoque. Então, posso deixar aqui como desacondicionamento, então ele some com esse meu acondicionamento. Se por acaso eu baixar uma unidade desse saco, eu posso trabalhar com unidades quebradas, então ele vai trabalhar com 1,5 saco dentro do meu estoque, ou ele deixa o fracionado, que ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, não, desculpa, o fracionado é o que trabalha com 1,5 sacos dentro do estoque. O quebrado, ele vai fazer o quê? Que eu acho que é o mais indicado quando a gente trabalha com unidade de acondicionamento. Se eu tiro uma unidade do estoque, eu vou informar qual que era o lote, qual que é a linha do estoque que está esse saco, e ele vai me mostrar que eu vou ter 20 bags com 15 unidades e um bag com 14 unidades. Então, esse quebrado, ele permite a gente trabalhar com unidades dentro do estoque fracionadas, de maneira que a gente pode atualizar essa quantidade desde que o flag modificável aqui esteja ativo. Então, para empresas que trabalham com estoque, tipo caixas de produto, caixas que você às vezes vai vender para o cliente, uma caixa inteira de leite, por exemplo. Então, a gente define que a unidade de estoque é unitário, posso comprar em litro, mas vou armazenar ele em caixas de 12. E essa caixa eu posso abrir ela, porque quando eu fizer a minha regra de alocação, eu posso determinar que eu vou querer que eu não abra uma caixa. Esse é o significado dessa UA completa. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu tenho aqui, então, mais 2 campos. Essa aqui são unidades, unidade, unidade. Então, aí aqui eu vou ter 2 sacos, 2 bags com 5 unidades. Aqui eu vou ter 5 bags com 1 unidade. Aqui eu vou ter 2 bags com 5 unidades. Se eu defino que eu preciso ter minha unidade de acondicionamento completa, é bem similar com aquela do monolote. Quando eu fizer uma venda de 12 unidades, o que ele vai me oferecer? Só unidades de acondicionamento completa. Ele não vai me quebrar, ele não vai me permitir tirar daqui. Então, nesse caso de 12, ele pegaria... Não, daria ruptura também, porque aqui ainda está quebrado. Então, vamos colocar 15 aqui. Então, ele vai ter 3 bags de 5 peças. Então, ele vai me pegar a minha alocação, vai me dar 3, vai dar as 12 peças, as 15, na verdade. E 3 bags com 5 unidades cada uma. Então, ele vai me obrigar a colocar sempre o lote, a quantidade de acordo com a minha unidade de acondicionamento. Ah, só uma correção. Se eu, por acaso, vender essas 12, ele vai dar ruptura. Porque eu daria assim, porque aí ele pegaria 2 lotes daqui, ele ficaria, cadê, 15, ele pegaria um do lote 3 e 2 do lote 2. Vamos botar aí. Então,
essa unidade aqui de acondicionamento, ela é interessante quando a gente quer manter que as minhas vendas sempre saiam com os pacotes fechados, para evitar que o cara da expedição tenha que abrir um lote, abrir uma caixa, abrir um pallet, para vender ele sempre inteiro. Uma outra parametrização que é bem interessante e é um pouco mais abstrata aqui de entender é essa parte de regras de alocação de saída. O que ele vai fazer aqui? Esses aqui, imaginem que cada um desses aqui vão ser os filtros de estoque de um Excel, por exemplo. Então, aqui, o que ele vai fazer? Se eu tiver lá um Excel grandão, deixa eu até ver se tem aqui na ajuda. Aqui vai ter, eu acho que, uns exemplos legais para te mostrar. Então, vamos supor que eu tenho essa minha tabela de estoque, onde eu tenho aqui qual que é a minha unidade de acondicionamento, qual que é o meu status, o meu lote, data de entrada, validade, unidade, o coeficiente em função da minha unidade de estoque e a quantidade final. Então, se eu venho aqui e eu faço um filtro, eu quero selecionar o status A e Q, independente de filtros de acondicionamento, independente da localização que eu tenho aqui, de qual local de estoque eu vou pegar. Eu quero filtrar pela unidade do documento, que seria a unidade de venda. Para mim, não vai importar a unidade de estoque, tá? Não aqui. E não vai importar a unidade de acondicionamento. E aí, aqui ele vai precisar que o coeficiente que tenha, caso tenha uma quebra do acondicionamento, ele seja o menor possível ou o maior possível. E a triagem por acondicionamento eu ponho aqui não. Quando ele faz isso, quando eu parametrizo essa linha inteira, ele vai me gerar um filtro. E daqui ele vai fazer praticamente aquela análise que eu fiz no Excel. Ele vai ver quantidade, o lote, vai ver a unidade de acondicionamento e vai filtrar em cima desse pré-filtro que ele fez na tabela de estoque. Só que aqui eu ainda posso ter, se caso esse material aqui ainda dê ruptura aqui, eu parto para o próximo filtro. E por aí vai. Então, ele está aqui dentro do Help, ele dá ainda umas opções de variação de configuração para entender como é que o X3 vai trabalhar. Então, além de eu trabalhar com a parte de ordem do lote, se eu pego o primeiro que entra, o primeiro que sai, eu posso definir, fixar que seja sempre um lote só. Eu posso definir que eu não vou repartir unidades de condicionamento, eu não vou ter que abrir caixa. E aí, aqui é o que manda na maior parte dos filtros. Ele vai filtrar só os produtos que estão no status A, pegar da localização sugerida no documento, ou vou pegar da localização 1, ou vou pegar da localização 2, ou da localização 3, que são aqueles campos que eu comentei antes de entrar nessa tela. E aqui são os filtros da unidade de medida. Aqui o legal da unidade de medida a gente trabalhar é porque o departamento comercial pode deixar por decisão do vendedor se ele vai querer vender uma caixa fechada ou uma caixa aberta, ou vender ele solto. Então, quando o vendedor ele define, eu vou querer vender então uma caixa para esse cliente de um produto determinado, uma caixa de leite. Independente se eu tenho produtos que vão vencer antes, se eu tenho lotes anteriores ou de localização diferente, ele vai sempre pesquisar pela unidade do documento. Então, ele vai fazer o filtro só para aquelas unidades igual que tem na unidade do documento, que seria a caixa. Então, deixa para o departamento de vendas escolher qual que é o tipo de unidade e qual a melhor entrega para o cliente, de acordo com a unidade de acondicionamento. Ou fazer o filtro pela unidade de estoque padrão, que está no cadastro do artigo, ou pela unidade de acondicionamento, que também está no cadastro do artigo. Então, uma vez que a gente define
essas regras aqui para esse tipo de alocação de venda ou de produção e para as outras movimentações, cada uma dessas localizações aqui vão ser visualizadas de acordo com essas regras. Então, eu posso deixar aqui, olha, então, quando eu fizer uma expedição para o meu cliente, eu quero que primeiro pegue da minha localização que está mais perto do meu picking, da minha área de coleta, para minha área de expedição do meu galpão. Se não, então vamos para a outra localização que é mais para o lado ali, que é o que está da qualidade, por exemplo. Aí vai da criatividade do consultor junto com o cliente para definir quais vão ser as regras de alocação. E aqui para o lado de fora, você ainda tem mais alguns controles que impedem, por exemplo, de eu reservar, alocar um produto com status Q. Às vezes, o status Q eu posso vender, por algum motivo eu posso alocar esse produto. E aqui eu faço as regras para o tipo de status autorizado para a expedição. E aqui eu posso definir também qual é o meu substatus permitido. Eu posso criar aqui vários tipos de expedição de cliente, variando aqui, por exemplo, o meu código de movimento. Esse código de movimento é um cadastro simples, que a gente só coloca variações, e que, por exemplo, numa venda de emergência, uma venda cliente especial, algo do tipo, eu quero que o meu único status que seja alocado para esse cara seja o A1. Então, aí a gente pode criar um novo movimento, né, uma nova variação da expedição de cliente com esse código de movimento aqui, aonde ele só vai fazer a alocação do A1. Isso tudo para garantir que aquilo que está sendo alocado, aquilo que está sendo reservado, seja o que o cliente realmente precisa. Os outros campos aqui, eles são relativos ao controle de validade do lote, que eu posso colocar ou não, desde que esteja controlado pelo controle de qualidade. Versão do produto, né, que a gente pode ter versões do produto. Cadê? Acho que aqui não vai ter a opção. Eu posso controlar a versão do produto, então eu posso ter aquele produto que eu estou na minha versão A, na versão maior A e na versão menor 1. Então eu tenho o produto A1. Aí eu crio uma revisão daquele produto com uma melhoria, troquei o material, troquei um componente interno. Eu crio o meu produto A2. Eu crio o meu produto A3, porque teve uma outra melhoria, por aí vai. Só que a cada melhoria, você ainda tem o produto no estoque. E para quem que eu posso vender? Eu estou autorizado a vender para qualquer um? Quem vai mandar vai ser essa regra de alocação por versão aqui. É claro que o departamento de vendas também pode selecionar qual é a versão daquele produto que eu estou vendendo. Novamente, para evitar que o cliente receba um produto que não seja adequado a ele. Que numa versão, você pode mudar uma característica técnica do produto que vai afetar na operação do cliente. Então, eu preciso pegar sempre na última versão. Então, isso aí também depende de como a gente vai parametrizar o sistema para fazer essa regra de alocação. Mas existe mais uma possibilidade de gestão para a gente controlar a regra de alocação. Então, tudo isso aqui influencia diretamente no controle de estoque de vendas. Então, quando você tem produtos que estão lá considerados na tabela de estoque, mas não estão sendo alocados, você como consultor ou você como gerente da área de estoque, você tem que vir repassando todas essas parametrizações para identificar qual é o motivo que esse produto não está sendo alocado e ele consta no estoque, né? Bom, colocado isso aqui são as classificações do produto dentro do estoque. Ah, mais um detalhe. Dentro por exemplo, das movimentações de estoque, cadê, por exemplo, aqui, ó, estoque, uma inversa.
essa entrada diversa, a gente sempre fala para não utilizar, a gente só utiliza na implantação de estoque, mas em alguns momentos o cliente ele precisa dar um saldo no estoque aqui, mas a gente sempre indica, aqui não tem nenhuma parte fiscal, o usuário ele tem que escrever o preço na mão, e é bem complicado que uma vez que ele escreve aqui, erro na mão, registrou na contabilidade, o custo médio vai embora e é muito difícil depois a gente arrumar por causa de uma entrada. Então, a gente sempre utiliza essa entrada diversa só para fazer treinamentos e para implantação de saldo de estoque. Mas aqui o que eu queria falar aqui é o seguinte, para qualquer movimento de estoque, o usuário que está efetuando aquela recepção, ele ainda tem a possibilidade de classificar aquele produto que ele está entrando aqui com alguns campos ainda, tem 2 campos alfanuméricos e tem um campo numérico que a gente pode adicionar, são campos de usuário. Esse campo aqui, por exemplo, teste. Aqui, teste 2. O que ele vai fazer dentro do meu produto? Já fiz errado aqui, tá vendo? Já coloquei um preço zero, isso já não poderia acontecer. Eu vou conseguir, numa consulta de estoque, identificar, dentro de vários produtos, uma classificação específica daquele item. Então, por exemplo, fácil de compreensão. Eu tenho camisa, área têxtil, eu tenho camisa, que é o mesmo código de produto para camisa vermelha, preta e verde. Como é que eu sei quantas pretas eu tenho, quantas verdes eu tenho? Isso daí você pode utilizar. E qual que foi a entrada aqui? A O011. Você vai conseguir identificar aquele produto lá, aquela camisa vermelha, tamanho G, utilizando esses campos aqui. Esses campos também a gente consegue fazer algumas customizações, por exemplo, para usar esses campos como uma regra complementar da alocação. Além de todas aquelas que a gente passou, ainda existe forma que é relativamente simples da gente utilizar a programação para adicionar condições específicas para a gente fazer uma alocação para um determinado cliente. Então, a gente pode usar ainda esses campos de identificação para colocar algum atributo a mais no produto para a gente fazer uma alocação mais correta ou não. Então, essa parte aqui é bem legal, que a gente pode utilizar esses campos, pode ser uma lista, a gente pode criar um range de valores que o usuário pode utilizar aqui como seleção ou não. Então, isso aí existe também essa possibilidade de a gente efetivar o controle por esses atributos aqui a mais. Só um detalhe, esses atributos, eles não entram dentro do cálculo do MRP. Então, se caso necessite você comprar aquele produto com camisa vermelha G e ter aquele controle no MRP, esses campos aí não são indicados. É mais para esses controles físicos mesmo dos produtos. Bom, então, colocado esses 2 campos aqui, que é onde tem mais carga mesmo de parametrização, são dentro das categorias, a gente parte para as parametrizações de estoque. É onde aqui a gente vai definir quais são os parâmetros para o cálculo do MRP, o cálculo da necessidade líquida ou o cálculo do plano diretor produtivo, que é o MPS, Master Plan Sourcing. Agora não lembro qual que é o S. Mas, enfim, é o plano diretor. A princípio, nas minhas parametrizações, eu acabo sempre deixando o cálculo de necessidade líquidas para rodar tanto a parte de compra quanto a parte produtiva, para ficar mais coeso ali as parametrizações. Mas existe a possibilidade de eu rodar o MRP para os materiais comprados e o MPS para os materiais produzidos. Porque aqui vão existir alguns parâmetros que vocês vão entender que pode, de repente, mudar a gestão de estoque, dependendo de quem a gente for trabalhar. Então, o primeiro parâmetro
é definir qual que é a minha nomenclatura que eu vou utilizar como cálculo do MRP. O que é essa minha nomenclatura? É a minha variação da minha BUM, da minha estrutura de produto. Então, eu estou usando a minha estrutura de produto do tipo produção. Eu vou levar em conta o esquema semanal para saber quais são os dias de trabalho para poder fazer o cálculo de necessidade. Qual que vai ser o meu tempo de replanificação? Porque uma vez que a gente faz o cálculo do MRP e aquilo me dá umas quantidades sugeridas, eu ainda tenho a parte de replanificação, porque eu rodo hoje o MRP. O comercial me vende no final da tarde mais 20 unidades de um produto por um prazo para a semana que vem. O MRP está com os dados antigos. Então, quando eu rodar de novo, aquela sugestão de compra, aquela sugestão de fabricação, ela tem que estar, teoricamente, considerando qual essa nova venda. E qual que é o range de análise que o MRP vai colocar. Nesse caso aqui foram 7 semanas. Tem que tomar muito cuidado para esse range aqui também não sobrecarregar o sistema, né? Com muitos itens, muitas análises, o que acaba acontecendo? O prazo de execução do MRP é muito demorado. Então, as nossas parametrizações, a gente sempre deixa rodando isso em batch, automático, no final da noite. Entre 11 e meia-noite até umas 3 horas da manhã, a gente fica jogando essas atividades que são mais carregadas, né? Uma outra forma também é para definir no prazo de fabricação. Eu tenho a opção de definir pela própria gama ou pelo o prazo do artigo, para eu definir o tempo que eu vou considerar de fabricação, por exemplo. Aqui é onde eu vou definir quem que vai entrar dentro desse meu cálculo do MRP. Então, aqui vão ser os artigos que são geridos no PDP, né, que é o Plano Diretor de Produção, e no MRP, que é o Cálculo de Necessidades Líquidas. Então, aqui a gente sempre também deixa ativado. Esse agrupamento, esse aqui eu vou até utilizar o material aqui da Sage para auxiliar no entendimento. Deixa eu abrir ele aqui. Esse número de agrupamento é onde a gente vai definir. Aqui, ó. É onde vai definir o meu horizonte de visualização do MRP. Então, por exemplo, se eu coloco aqui no meu campo 30 dias, o que ele vai visualizar? Aqui no exemplo ele está 5 dias. Ele vai me visualizar todas as minhas necessidades unitariamente, todas as minhas necessidades diárias que eu tenho dentro desse meu período de 5 dias. Quando eu faço isso, ele vai gerar, teoricamente, uma sugestão por dia, independente da quantidade de necessidades que me apareçam para o dia 1. Então, vamos supor, eu tenho 20 necessidades para o dia 1 desse meu item. Ele vai me sugerir uma única sugestão para o dia 1, para o dia de 20 unidades. Independente se no dia 2 eu tenha 30 unidades. Aí ele vai me criar outra sugestão por dia. Então, eu posso fazer uma análise de necessidades diariamente nesse range de 5 dias. Depois, eu tenho aqui o meu campo de semanas. Aqui está dando 16. Aqui ele dá de uma semana. O que ele vai fazer? Ao invés de ele agrupar diariamente as sugestões, ele vai me agrupar semanalmente as minhas sugestões. Então, eu posso fazer com que eu analise diariamente os 5 primeiros dias seguintes e as necessidades que eu vou visualizar, que eu vou calcular no MRP, que eu vou analisar minhas sugestões da semana que vem, só me mostre uma aglobada. Então, independente se eu tenho na segunda, terça, quarta, necessidade diferente, ele vai somar todas essas necessidades e me dar uma sugestão. E é a mesma coisa para o mês. Então, ele vai me analisar essas diárias, que é o que eu vou trabalhar, por exemplo, nessa semana. Então, eu quero atender as minhas necessidades por dia, não quero agrupar, mas eu quero ter uma visualização semanal da próxima semana, só para ter uma ideia, e do meu horizonte depois de um mês. Então, quando a gente faz essa parametrização, por exemplo, aqui,
eu estou rodando meu RP com 1 mês, 1 semana, 5 dias. Nesse caso aqui, ele está rodando 7 meses, 16 semanas e 30 dias. Então, ele vai somando. Eu somo 30 dias, mais 16 vezes 5, mais, 16 vezes 7, e mais 7 vezes a quantidade de meses. Lembrando que aqui ele faz a conta certinho do mês, tem 28, 30, 31, tá? Nas nossas parametrizações, novamente, né, uma sugestão nossa, a gente sempre deixa com uma só das opções, tá? Ainda a gente não encontrei uma situação onde fosse necessário ter essas várias visualizações dentro do MRP. Acho que acaba confundindo. Mas, a princípio, no cliente que a gente está hoje, a gente vai trabalhar isso com meses. Então, a gente zera, no nosso cliente hoje a gente está zerando aqui, e vamos trabalhar com horizonte de 1 ano. Então, todas as demandas que aparecerem dentro de 1 ano vão ser agrupadas mensalmente para sugerir uma compra por mês, ou uma fabricação por mês. Um outro ponto interessante para levantar aqui é que, assim, eles vão deduzir as alocações. Eu não sei algum motivo que possa considerar minhas alocações como produto livre, mas, enfim, existe essa possibilidade. Então, ele vai retirar do saldo do estoque as alocações. Eu posso retirar aqui o meu estoque rejeitado. Então, eu posso considerar que os produtos que estão rejeitados, eles vão entrar dentro do meu estoque, porque, às vezes, aquele rejeitado pode me significar um retrabalho nele, ele pode virar um estoque bom. Posso considerar minhas transferências entre estabelecimento como produtos e os meus artigos fantasmas, que é uma classificação do produto que ele não existe fisicamente, é apenas um agrupador. Daqui é o que eu vou ter de minhas necessidades e dos meus recursos. Então, quando eu rodar meu MRP, quem que vai gerar minhas necessidades? Quem eu vou enxergar para ver quais são os produtos que eu devo colocar dentro do meu estoque, criar minhas sugestões ou não. Das minhas previsões de venda, existe um cadastro de previsão de venda. Eu não relaciono cliente, eu não relaciono nenhum tipo de acordo comercial. Eu falo assim, olha, o departamento de marketing identificou que em dezembro eu vou ter uma necessidade de 20 unidades desse produto. Então, eu posso criar previsões de necessidades para considerar dentro do MRP, para ele poder, aí sim, fazer o meu cálculo, independente se eu tenho ou não um pedido de venda firme do meu cliente. Eu posso considerar também as encomendas de clientes planejadas, nesse caso são os orçamentos. Então, eu posso fazer uma análise também com os orçamentos que estão em andamento. Os pedidos firmes, que esse aqui é o mais claro. Na nossa parametrização, a gente só deixa os pedidos firmes. Os pedidos de transferência, quando a gente tem a necessidade de transferir de um estabelecimento para outro, a gente ainda não teve um projeto que a gente teve essa necessidade de colocar, mas é quando o estoque eu preciso transferir da minha matriz para a minha filial para atender ali uma demanda de estoque mínimo da minha filial. E eu não vou pedir para comprar, eu quero pedir de transferência para sair da minha matriz para a minha filial. Da mesma forma, o sugerido, ele só vai considerar as sugestões, planejado a gente sempre deixa o firme, que fica mais fácil a gente monitorar. Saídas em espera, saídas que estão, aqui não seriam expedições, mas seriam em função dessas transferências, que já estão em espera, já estão em movimentação para sair para o outro estabelecimento. Então, esse aqui é ideal de colocar. E ver o saldo do horizonte pedido. Então, a gente pode ter dentro desses pedidos aqui um saldo do pedido. Mas essa opção aqui mesmo eu acabo nunca utilizando, né? Então, nunca utilizei, não sei exatamente a funcionalidade desse campo. Mas os recursos aí são quem vai gerir as minhas necessidades. Quem vai suprir minhas necessidades. Que elas são minhas OFs. Então, eu vou enxergar minhas OFs planejadas como elas ok para o meu cálculo de necessidade? Ou só minhas OFs que eu sei que eu estou produzindo? Da mesma forma, as encomendas de venda, de compra. Aquelas que estão planejadas, que eu ainda não mexi, mas eu estou prevendo que eu vou colocar, eu considero ela na minha análise ou não?
assim como a encomenda firme, de novo, os pedidos de transferências, as subcontratações e aqui um pouco atrelado ao módulo novo do X3, que é a parte de projetos. Então, uma vez que a gente parametriza isso daqui, é aqui que ele vai fazer análise do que tem e o que não tem dentro do X3. Além dessa parte aqui que a gente pode analisar, ainda existe, eu posso ignorar o meu estoque de segurança. Então, por exemplo, eu tenho meu estoque de segurança de 100 peças, eu nunca vou analisar aquelas 100 peças com a minha necessidade. Aquele é meu pulmão, eu não quero ele que alguém consuma ele. Numa eventual emergência, num eventual problema na fábrica, eu sei que aquelas 100 peças eu sempre vou ter lá. Então, eles nunca vão ser considerados no cálculo de necessidade. Eu posso ignorar as coberturas, que é as coberturas dentro do cadastro dos produtos. Isso aqui eu tenho que mostrar dentro do item, onde é que funciona. E reconstituição do estoque, eu posso colocar ele sempre ou só na primeira necessidade. Então, se eu tiver várias necessidades ocorrendo, se tiver uma divisão das necessidades, eu sempre faço a primeira para abastecer o meu estoque de segurança, as outras para manter os pedidos de compra ou as OFs atendendo às demandas normais, sem ser o estoque de segurança. Então, quando gerar esse MRP, o que ele vai me sugerir? Vai me sugerir fabricação, compras, sugestão de interestabelecimento e sugestão de subcontratação. Aqui a gente sempre deixa todas. E aí, mais um parâmetro aqui que é interessante levantar são as regras de planificação. O que isso aqui faz? Aqui a gente tem WOF, Work Order Firme, WOP, Work Order Planned, Purchase Order, aqui a solicitação de transferência e a parte de subcontratação, que são exatamente essas aqui de cima, tá vendo? Sugestão de fabricação, compra, de transferência e subcontratação. Então, quando eu rodo o MRP e eu tenho uma necessidade de fazer uma replanificação, porque eu já fiz um cálculo de MRP ontem, mas hoje eu já tenho um outro cenário, qual que é o meu prazo para frente e para trás que eu vou poder manobrar aquela minha sugestão? Por exemplo, eu tive uma sugestão que eu precisava entregar para quinta-feira da semana que vem. Quanto eu posso adiantar e quanto eu posso atrasar essa sugestão para que, numa demanda que apareceu nova, para eu replanejar aquela que já estava planejada lá, ou se eu crio uma nova sugestão. Então, esse parâmetro aqui de prazo é o que vai me definir se eu vou manter 2 sugestões dentro de uma semana ou uma sugestão, dependendo do que eu colocar aqui. Aconteceu já na nossa parametrização de a gente trabalhar por semana, onde eu criei uma sugestão para sexta-feira e uma outra para segunda. Você fala, pô, não tem sentido eu fazer uma UF que eu vou iniciar na sexta-feira, eu vou terminar ela na sexta, e uma outra que eu vou terminar na segunda. Então, utilizando esses parâmetros aqui, o que ele fez? Ele trouxe essa sugestão de segunda e já trouxe para terça-feira, porque eu coloquei qual que é o meu prazo que eu posso variar para frente e para trás. Ele coloca aqui. Da mesma forma, a parte de replanejamento de quantidade. Eu posso aumentar e diminuir aquela sugestão, ou posso só aumentar, ou posso só diminuir. E a parte se eu posso atrasar ou avançar, ou só atrasar ou só avançar. Então, isso daqui é interessante a gente parametrizar de tal forma que as sugestões não fiquem ruins para o pessoal do PCP ou o pessoal de compras ficar sugerindo. Pô, acabei de fazer um pedido e eu tenho que pedir um outro para amanhã. Por que não acumulou? É nesse campo aqui, nesse grid, que a gente faz essa parametrização para evitar 2 pedidos muito próximos, 2 sugestões próximas, ou aquele caso de cair na sexta e na segunda. Então, essa aqui é a parametrização que faz isso. Os outros campos aqui é o que eu posso manter essa necessidade aqui de replanificar as necessidades materiais ou não, né? Então, eu quero replanificar as minhas movimentações de estoque também.
Eu vou ignorar a política de reprovisionamento, que é o parâmetro do estoque, é onde eu vou definir as regras de estoque para gerir essa cálculo de necessidade. Se eu mantenho as ordens que estão em curso, uma vez que o usuário já começou a mexer alguma coisa ali, já pôs uma quantidade, já indicou, se ele vai manter isso ou se ele reescreve, ou se ele vai reescrever de acordo com a parametrização do artigo. E se ele vai diminuir a quantidade em função do meu lote econômico. Que o meu lote econômico é aquele lote que a gente faz o cálculo em função da quantidade mínima que o fornecedor ou que a máquina vai produzir. Então, uma vez que a gente fez todas essas parametrizações, o que a gente precisa fazer? Eu vou até colocar na minha outra base aqui, que essa base aqui tem menos dado, é mais rápido. Então, uma vez que eu parametrizei, como é que vai meu estoque? Desculpa. Como é que eu vou gerir cada meu produto? Onde eu vou informar aqui? Onde eu vou informar? Qual que é meu estoque de segurança? Qual que é meu ponto de encomenda? Aquele ponto onde eu vou comprar sem que eu atinja meu estoque de segurança. Qual que é meu estoque máximo? Também, eu não posso encher porque eu não vou conseguir armazenar. Qual que é o meu lote econômico? Que é aquele lote mínimo que, no meu caso, o meu fornecedor consegue fornecer. E qual que é o meu lote técnico? Qual que é o mínimo que é viável para o meu fornecedor enviar? Então, numa analogia mais simples, assim, o lote econômico é aquilo que é o quanto é ideal para a empresa adquirir. Então, vamos supor parafuso. Eu não vou comprar um saco de 20 parafusos, vou comprar um saco de 1.000. Só que o meu lote técnico no meu fornecedor é de 20. Então, se eu exceder 1.000 unidades, eu vou comprar saquinhos de 20, que aí vai acumular. Então, isso funciona tanto para compra quanto para venda. E aqui, como o tempo está curto, mas eu só vou querer dar uma repassada, nesse plano de reaprovisionamento é onde que eu vou definir como é que o meu MRP vai rodar. Então, vamos supor, vamos mostrar aqui na ajuda. De acordo... não, tem aqui, tá fácil aqui, ó. De acordo com meus parâmetros lá de reorder quantity, que é esse campo aqui, o campo de reprovisionamento e de fracionamento, é que eu vou identificar se eu vou fazer, por exemplo, 5 sugestões de 100 peças para uma necessidade de 450 ou uma sugestão de 500 peças para uma necessidade de 450. Ou se eu vou... Aqui são os dois mesmos casos, né? Que é onde eu vou dividir, não vou dividir as minhas sugestões, vou criar uma sugestão, ou se eu vou dividir ela em 7 sugestões de acordo com o meu lote econômico, meu lote técnico, desculpa. Então, ele vai, numa necessidade que eu tenho 650, aonde o meu estoque, o meu lote econômico é 500, o meu lote técnico é 100, se eu tenho 650, ele vai me pedir um lote inteiro novo, mais 100, 700. Ou se eu vou dividir isso em 5 sugestões ou em 7. Na minha análise, na minha vivência dentro de controle de estoque, essa é a melhor situação para a gente trabalhar. Com a quantidade mínima, com o arredondamento e sem dividir a sugestão. Se bem que essas duas aqui eu até concordo. Essas outras eu acho mais difícil a gente utilizar. Uma vez que a gente tem a quantidade... a net quantity, ela vai ser a quantidade exatamente que o cara pediu. Mas se eu tenho essa informação como fornecedor, só vende de 500 unidades, não tem por que a minha sugestão vir com 450. É melhor eu já vir já com minha parametrização. Então, uma vez que a gente parametrizou aquele controle de estoque, onde a gente acaba demandando mais parâmetros, mais raciocínio, essas quantidades que para o sistema é só número, né? Só que para o cliente é um número muito difícil de conseguir, somente o estoque de segurança.
Uma vez você parametrizando lá, parametrizando os artigos, vou dar o MRP, é apertar um botão. A gente vem aqui, cadê? Compras, cálculo de necessidade. Cadê? Não, estoque. Eu venho no cálculo de necessidades líquidas, coloco meu estabelecimento, dou um OK, e todo aquele parâmetro que a gente fez lá, tanto no controle de estoque, nos artigos, vão ser levados em conta para eu poder visualizar dentro do meu plano global. Cadê? Vamos lá em compras, plano global. Quais vão ser minhas sugestões de compra, por exemplo? No caso, acho que não tem nenhuma sugestão aqui criada. Ou quais vão ser as minhas sugestões de fabricação. Então, eu faço toda aquela parametrização para aparecer para mim aqui quais são as minhas sugestões, que são, teoricamente, minhas demandas que está faltando em estoque. Deixa eu só mostrar aqui no CID, vamos ver se aqui tem mais opção. Cadê? Produção. Aqui, por sinal, tem até mais. Então, o que eu sempre falo para os key users de PCP, por exemplo, quando vou mostrar essa tela? Essa é a sua tela de trabalho. Você não pode ter nenhuma sugestão aqui que tá pendente de alguma ação, porque isso quer dizer que tem alguém necessitando da sua produção, da sua ordem de fabricação, por exemplo. Quem que é essa pessoa que está necessitando essa sugestão? Dentro dessas opções aqui, a gente tem o plano de trabalho, que daqui eu vou estar enxergando a vida desse produto. Então, quais são as encomendas de cliente, quais são as horas de fabricação que estão empenhadas para isso, e daqui você consegue ter uma visualização o porquê sugeriu cada uma dessas sugestões. Ô Bruno, tem muito tempo mais ainda? Na verdade, até tem, mas só que eu subestimei a quantidade de informação do estoque. Achei que ia conseguir passar mais coisa, mas vou ter que parar por aqui. Se o pessoal quiser continuar, se o pessoal concordar, a gente continua mais um pouco, senão... Eu acredito que mais uns, sei lá, uns 20 minutos, meia hora no máximo. O pessoal está de acordo? Vamos ver. Responde aí no chat lá, se não está de acordo, a gente continua. Deixa eu acender a luz aqui. Está ficando escuro, um minutinho. Pode seguir, o pessoal está falando ok aqui. Então vai mais 20 minutos. Então, mais 20 minutos. Então, dentro quando a gente fez todas essas parametrizações do estoque, do produto, do artigo de estabelecimento, a gente ainda pode visualizar dentro, além do plano global, que é onde a gente vê exatamente cada necessidade que gerou, a gente pode identificar dentro desse MRP Result, que é uma tela de consulta, consulta aqui, ó, resultados do MRP, o que gerou de sugestão de um determinado produto. Eu devia ter anotado aqui o item. Vou pegar um qualquer. Então, eu vou pegar aqui, desse meu produto fim, o que ele teve do estabelecimento ao
12 ao 0,12. Droga. Então, aqui é uma forma da gente analisar o que aconteceu dentro desse produto. Aqui, esse período, é exatamente aquele período das semanas, né, que eu mostrei no cálculo aqui de parâmetro. Então, esse daqui é o que precisa de imediato, e esse daqui é no 34º período do que foi analisado dentro lá do parâmetros de estoque. Provavelmente, como deve estar em dia, então esse aqui é o período 34, é o 34º dia, que a gente vai ter aqui uma necessidade de 4 peças para sair e 4 peças entrou nesse dia para poder abastecer. Então, essa é uma forma também, é uma consulta interessante para a gente avaliar por que gerou essa necessidade, além daquele plano de trabalho. Às vezes, dentro do cálculo de necessidade, você identifica que o seu consumo ele é variável de acordo com uma curva de sazonalidade, por exemplo. Então, dentro do produto estabelecimento, a gente tem aqui um campo de planificação, que é a sazonalidade. O que é a sazonalidade? Vamos colocar, por exemplo, a sazonalidade de bicicleta de adulto. Isso daqui é uma forma que você pode colocar aqui umas quantidades variadas para poder chegar no percentual dentro daquele ano, como é que suas quantidades são geridas. Então, por exemplo, essa análise, eu tenho um pico de venda, por exemplo, de consumo dessa bicicleta aqui em janeiro, aqui em novembro. Então, o que ele faz, esse cálculo de repartição aqui, essa sazonalidade? Ele vai definir esses percentuais, e esse percentual ele vai ser multiplicado pela quantidade total dela, por exemplo, aqui de 23.600 unidades, e no mês 9, por exemplo, ele vai ser 4% dessa quantidade total. O que isso significa quando eu coloco aqui dentro do produto? Não quer dizer que eu vou usar aquelas 2.300 quantidades. Ele vai pegar o meu estoque de segurança, vou pegar uma calculadora. Vai pegar meu estoque de segurança, 1.200 vezes 4%, ele vai me dar 48 peças. Então, naquele mês onde é 4%, de acordo com a minha sazonalidade, o meu estoque mínimo, o meu estoque de segurança vai ser de 48 peças. Então, aqui você coloca a sua média, o seu estoque mínimo médio anual, e você pode variar esse estoque mínimo de acordo com um gráfico de tendência ali, que seria o gráfico de sazonalidade. Então, você imputa lá os valores, esse gráfico a gente tira o percentual, que isso aqui vai deixar variável o estoque mínimo. Com isso, com esse detalhe aqui da sazonalidade, a gente rodaria o cálculo do MRP e ele faz essas contas. O que é importante é sempre deixar atualizado, sempre deixar no processo batch, ou o cliente ou o usuário ele ter a noção que necessita de rodar essa função. Deixa eu mostrar aqui onde é que ela está. Level code. Dentro do estoque, a gente tem... Desculpa, quantidade de base.
a gente tem esse código de baixo nível. O que é esse código de baixo nível? É a forma como o produto, dentro da estrutura dele, ele está se posicionando. Então, por exemplo, eu tenho meus produtos acabados, que são esse A, E e o F, que cada produto desse acabado me consome um produto B, um produto C. Esse aqui é o B, um C, e o C consome o D. Nesse caso, ele tem o G, o H e o B. Então, o que é o Boom Level Code? Cada produto ele vai estar gravado numa tabela qual é o nível mais baixo que ele vai pertencer. Então, por exemplo, o B, nesse caso, ele está no nível 1, abaixo do meu produto acabado, bem logo abaixo do meu produto acabado. Só que no meu produto F, ele está depois do meu H. Então, eu tenho meu produto F, que chama o meu produto H, e o produto H, que chama o meu produto B. O que é isso aqui é importante? Quando eu vou rodar o MRP, aquela rotina de ressincronização de códigos de baixo nível, ele vai fazer o meu cálculo de necessidade de acordo com a sequência dos meus níveis. Por quê? Se eu calcular qual que é a minha... eu tenho que calcular sempre o mais baixo de todos, porque daqui eu vou somando, eu vou ter que rodar primeiro o cálculo do meu B e depois os meus outros produtos, porque eu sei que meu B, ele vai abastecer tanto o meu E quanto o meu F. Então, eu preciso sempre estar sincronizando essa função para que, quando calcular o MRP, não ocorra algum erro de quantidade. Esses erros de level, eles acabam ocorrendo quando existe muita alteração de estrutura de produto, aonde você tem ali, a hora você tem um conceito de subconjunto dentro do seu produto, a hora você não tem, a hora você coloca, vai revisando. Nisso pode acabar sofrendo alguns erros de cadastro dentro do banco, que você precisa rodar essa sincronização. Essa sincronização aqui também, ela não é demorada, né? A gente pode deixar isso aqui também rodando durante a noite, para evitar possíveis erros na hora de calcular o MRP. E a gente tem aqui também uma consulta de código de nível desse cara. Então, esse cara aqui, ó, o maior baixo nível dele é o 0. Por quê? Ele é um produto acabado, ninguém consome ele. Vamos procurar aqui um produto que seja matéria-prima. Se bem que aqui não vai ter. Vamos colocar na sugestão de compras. Colocar a sugestão de compras. Aqui. Então, vamos pegar esse cara aqui. Esse aqui também, ele não consta em nenhuma estrutura. Não estou dando sorte. Vou pegar esse cara. Esse cara aqui, ele consta em um nível só abaixo dele. Ou seja, o nível mais baixo que ele tem é abaixo do FIM 902. Ele é um componente desse produto acabado. Então, aqui a gente consegue ver esse campo de nível aqui, se ele está coerente ou não. Quando a gente identifica uma quantidade errada ali que foi gerada, a gente dá uma olhada aqui para ver se está coerente esse cadastro de nível. Mas o ideal, sempre antes de rodar o MRP, é fazer a ressincronização de Boom Level Code. Um pouco agora do estoque, mas também fazendo uma ligação aqui com o controle de necessidades, que a gente consegue dentro do X3, essa aqui é a tela de cadastro do tipo de localização, né, são o agrupador das localizações dentro do estoque.
e identificar dentro dessas localizações quais são aqueles tipos de localização que é reprovisionável. Ou seja, dessas localizações, quais são aquelas que eu tenho que manter uma quantidade de estoque dentro daquela minha localização. Então, eu identifico aqui qual que é que ele é o meu flag, que ele é reprovisionável, e eu faço uma afectação da localização, ou seja, para todas essas minhas localizações, por exemplo, eu quero que eu tenha, por exemplo, esse produto aqui, até o 23, um estoque máximo de 5, não, de 10, um ponto encomenda de 3, e ele vai fazer o quê? Para cada uma daquelas localizações desse range que eu coloquei, ele vai me adicionar cada um daqueles produtos uma determinada quantidade. E isso serve para quê? Para que aquelas empresas cuja eu tenho estoques localizados ali por máquina, ou eu tenho aquele estoque que é de giro rápido em determinados pontos do estoque, permitam identificar quando eu preciso reabastecer essas caixinhas, esses pallets, essas caixas que ficam teoricamente fora do estoque, numa localização de trabalho, por assim dizer. Então, aqui eu posso fazer de uma forma automática e adicionar vários ao mesmo tempo. Ou eu posso vir em cada uma das localizações, desde que ela seja do tipo reaprovisionável. Cadê aquelas que eu acabei de criar? NZ. Opa, aqui. Ou eu posso adicionar aqui manualmente quanto eu preciso ter daquele produto nessa localização. Então, isso aqui alguns dizem que é Kanban, né? Então, a gente tem aquelas prateleiras que o usuário, o funcionário ali da produção, por exemplo, vem ali requisitando o material ali toda hora. Uma hora que acaba aquilo, já entra uma outra caixinha e você tem que abastecer sempre essa caixinha com uma quantidade X para poder atender a demanda ali da produção. Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de relacionamento, produto por localização, com as suas quantidades aqui. Uma vez que eu faço essas relacionamentos, o que a gente precisa fazer? É gerar o meu reaprovisionamento do meu estoque. Então, NZ012. Opa, 11. Precisa parametrizar aí. Deixa eu vir para outra base. Então, eu venho aqui, seleciono qual que é o meu estabelecimento, qual que é o meu filtro para fazer meu controle de realocação de produto por estabelecimento. Ele fez aqui o meu cálculo, identificou o que está faltando dentro de cada localização, e isso aqui vai me gerar uma lista de reaprovisionamento. Ou seja, todos esses itens, eles vão necessitar que eu faça uma modificação de estoque do meu estoque principal para meus estoques satélites dentro da minha empresa, dentro do meu chão de fábrica, por exemplo. Então, a cada linha, eu vou especificar quais são meus produtos. Deixa eu fazer um filtro aqui, ó. Somente itens que estão disponíveis. Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar qual que é
a minha localização que eu vou tirar para abastecer esse cara aqui. Então, eu vou pegar desse estoque e salvar. E isso eu vou fazendo para cada uma das linhas. É claro que isso dá para a gente deixar de uma maneira automática, de acordo com aquelas regras de alocação que a gente viu nas categorias. Então, ele cria essas necessidades aqui automáticas, já faz o relacionamento, e isso daqui, você pode vir aqui imprimir, deixa eu gravar a lista, né? Você pode vir imprimir essa lista para você fornecer para o almoxarife para repor as localizações que estão acabando. Bom, o meu tempo aqui acabou. Eu acho que de estoque, acho que esses são os assuntos mais interessantes para serem abordados, são os que geram mais demandas de parametrização. Ficou faltando a parte de inventário e de controle de qualidade, que eu acho que talvez a gente possa fazer uma segunda rodada, senão vai ficar muito extenso. Beleza, Bruno, obrigado aí. Muito bom o conhecimento. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Ô Bruno, em determinada situação, é possível utilizar fórmulas para cálculo do ponto de ressuprimento? Não. Eu peço algo nessa situação de, por exemplo, quando a demanda é muito variável, utilizar alguma média entre os meses para sugerir esse ponto? Ah, não, isso tem. Existe um conceito de cálculo de estoque. Deixa eu ver onde eu posso achar isso. Deixa eu ver se aqui aparece alguma coisa. Existe uma fórmula, que é uma fórmula padrão, né? Que você define o período que você quer analisar e, em cima disso, você vê a sua quantidade. Não vou ter aqui. Mas existe esse processo aqui, ó, por exemplo, que é... Cadê? Estoque... Estoque contar, criação... Acabei acostumando com o X3 em inglês. Mas existe uma fórmula que ele analisa de acordo com o período que você definir. Aqui, ó. Statistical Reordering. O que ele vai fazer? Você define dentro de um parâmetro de estoque, se você quer fazer os cálculos aqui, vamos deixar todos eles calculados, então ele vai calcular meu estoque de segurança, meu estoque máximo, o meu lote econômico e meu ponto de reabastecimento para os meus produtos que são da classificação A, B e C, por exemplo, sem nenhum filtro. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai efetuar o cálculo de acordo com o parâmetro de estoque que a gente coloca dentro do cadastro do estabelecimento. Nesse caso aqui, ele não me sugeriu nada. Vamos para o CID aqui, que aqui tem. Então, ele calcula, mas é uma fórmula que é padrão, não é uma fórmula que você pode manipular, a menos de, é claro, uma customização, né? Mas, por padrão, ele faz a regra, um cálculo normal. Deixa eu até mostrar aqui, ó, estético e ordem. Então, é possível sim. Só que aí aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse caso, ó, se eu entrar aqui no cadastro do produto, NZ012, o RNA, agora não lembro.
PMA. Então, esse aqui eu tinha aqui um estoque mínimo de 1.800, um ponto de encomenda de 3.000 e um estoque econômico de 2.400. Se eu venho aqui nos campos calculados, ele me alterou. Tá vendo? Então, o meu máximo estoque que ele deve ter aqui, que foi os parâmetros também eu selecionei sem pensar. Ele está me colocando o máximo estoque de 662, um ponto de encomenda de 2.462 e um estoque e um lote econômico de 2.254. É claro que para você chegar para esses campos calculados ficarem de acordo com a necessidade do cliente, existe muita parametrização, tem que ter um histórico dentro do X3 e acreditar, né? Acreditar que as parametrizações estão corretas, porque isso, um parâmetro que tiver errado pode te fazer aumentar o seu custo de estoque ou faltar o produto no estoque. Então, existe aqui uma grande preocupação de você deixar isso aqui no automático, mas dá para fazer sim. Entendi. Obrigado, Bruno. Opa. Mais algum questionamento? Bom, obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo aí. A gente vai disponibilizar lá o vídeo. Na quarta-feira tem mais aí. Beleza? Até mais, Valeu, pessoal. Valeu. Falou.